E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar de microbiologia e a gente vai encerrar hoje a matéria, porque a gente está no finalzinho do semestre já, né? Então vamos encerrar a matéria de microbiologia falando sobre vírus. Então, seja muito bem-vindo àqueles que estão chegando agora e para quem já acompanha o canal, bem-vindo também a essa sala de estudo, né? Já conhece? Eu sou o Randall, esse é o RNA. Então, sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo! Como eu falei, a gente vai falar sobre vírus hoje, tá? E tá aí, ó. Então, o vírus, ele tem basicamente dois formatos. Ou ele é mais arredondadinho assim, que é a grande maioria, e alguns são bacteriófagos. Ele tem esse aspecto aqui, ó, essa estrutura aqui. Algumas estruturas dele a gente não precisa saber agora, tá? A gente não precisa saber agora, mas é importante saber que um bacteriófago tem este formato, tá bom? E aí a gente vai focar em algumas estruturas do vírus. Primeiro, o material genético dele, que é o genoma, tá bom? Genoma, material genético, ou RNA e DNA, é tudo a mesma coisa, tudo fica dentro do núcleo e é ele que vai para dentro da sua célula. É esse material genético, tá bom? Então, genoma é onde contém as informações do vírus, beleza? E aí ele tem uma outra estrutura que chama capsídio. Capsídio é uma estrutura que vai proteger o genoma, beleza? E no caso do bacteriófago, vai se chamar vírion. É a mesma coisa que o capsídio, só que em um bacteriófago. Em um vírus que não é bacteriófago, vai se chamar capsídio, beleza? E aí a gente vai ter mais uma estrutura do lado de fora, que é o envelope. Então, lembrando, hein, ó, função do capsídio, proteger o genoma. E o envelope, que está mais do lado de fora, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar o vírus a entrar na célula do hospedeiro. Por quê? Porque esse envelope aqui, ele é feito de proteínas e lipídios, que é o quê? A mesma substância que tem na membrana da célula do hospedeiro. Ou seja, é muito mais fácil o vírus dele penetrar na sua célula se ele tiver o mesmo material que é feito a sua membrana. Ele consegue entrar muito mais fácil, tá bom? Um detalhe importante entre bactérias e vírus é que o vírus ele tem uma sobrevida, uma sobrevivência fora da célula muito baixa mesmo. Ou seja, o vírus precisa, para sobreviver, estar dentro da sua célula. Então, assim que um vírus penetra no seu organismo, ele vai direto para dentro da sua célula. Por quê? Porque é lá que ele consegue sobreviver, tá bom? As bactérias não, elas não precisam estar dentro da célula, tá bom? Os vírus precisam da estrutura interna da sua célula para sobreviver. Isso é um ponto muito importante, hein? Vírus não vive sozinho, precisa estar dentro da célula, beleza? Tá. E aí, vou dar uma apagadinha aqui, ó. Aí vai acontecer o seguinte: este bacteriófago, para ele infectar você, ele vai ter que fazer esse caminho aqui. E esse caminho está descrito aqui em cima, ó. Então, primeiro ele vai fazer a adsorção. O que é a adsorção? É esse ligamento aqui, ó. Essa ligação entre o vírion, que é a cápsula de fora, o capsídio do bacteriófago, na membrana da célula, tá? Ele vai pousar essas patinhas aqui, ó, para poder se ajeitar e fazer a injeção, tá bom? Então, a adsorção é o momento em que ele gruda na célula, tá bom? Do hospedeiro. E aí ele vai fazer o quê? Injetar. A injeção do material genético por aqui, ó. Por aqui, ó. Material genético vai sair por aqui, tá bom? E aí o capsídio, o vírion, vai ficar do lado de fora. Só o material genético vai entrar, beleza? Isso daqui, essa injeção aqui de material genético, também vai dar origem ao desnudamento. O que é o desnudamento? É o vírus ficar nu.
literalmente, tá bom? Por isso que chama desnudamento, porque alguns vírus, eles já são nu, ele não tem o capsídeo. Então, nesse caso, precisa fazer o desnudamento. Então, na hora da injeção, ele faz o desnudamento para deixar o capsídeo do lado de fora, beleza? O que você tem que saber? Que ele vai encostar e jogar o material genético dele para dentro da célula. É isso, beleza? E aí, ele vai fazer a síntese de ácido nucleico. O que é o ácido nucleico? O DNA, o RNA. Está aqui, ó. Vai começar a se multiplicar, vai começar a usar a maquinaria, usar as estruturas da sua célula na parte interna dela. E aqui é a hora que você fica doente, você fica infectado, porque sua célula para de funcionar sob o seu controle e passa a simplesmente responder ao vírus que está dentro da sua célula, beleza? E aí ele vai para cá, ó. Depois que ele já utilizou toda a sua célula, já não tem mais nada lá, sua célula vai praticamente morrer, ele vai fazer a montagem de novo, certo? Lá dentro, o material genético vai se encapsular novamente, colocar um novo vírion, por quê? Porque ele vai sair. E, como a gente falou, a sobrevida dele do lado de fora é muito curta. Então, ele já precisa dessa capinha para proteger ele um pouco mais para que ele consiga chegar em outra célula. E aí ele vai fazer a montagem e depois a liberação de um vírus novinho, inteiro. E, com certeza, aqui ó, você fez o quê? A lise. Você matou a célula. Beleza? Então, esse é o processo de infecção. Tá? Essa infecção ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser virulenta, que ela também vai receber o nome de lítica. E quando ela for virulenta ou lítica, quer dizer que ela vai destruir a sua célula. Ela vai se reproduzir lá dentro, esse vírus vai se reproduzir lá dentro e, posteriormente, destruir a sua célula. Tá bom? Isso é a lítica, é a virulenta. Se ela for lisogênica, quer dizer que o vírus vai entrar na sua célula e vai ficar lá. Vai ficar um período de latência. Pode virar uma virulenta? Pode, mas são duas formas de infecção. Você vai estar infectado, mas no estado de lisogênica. Não vai acontecer nada, o vírus vai ficar paradinho lá dentro, certo? Aqui está bem pequenininho, mas é exatamente o que eu estou falando aqui. Ó. Então, o vírus entrou na sua célula e aí ele vai ter 4 destinos. Ou ele vai alterar o DNA da sua célula e isso vai alterar as mitoses, as multiplicações celulares, fazendo com que a transformação fique errada. E isso pode causar o quê? Tumor. Beleza? Tumor. Então, o vírus pode causar um câncer? Pode. Se ele alterar o seu DNA e essa multiplicação celular ficar descontrolada, vai causar um tumor, beleza? Que posteriormente pode gerar um câncer, tá? Esse é o primeiro ponto, a transformação. Segundo, a célula vai estar infectada, esse vírus vai se multiplicar e aí vai acontecer a lise, a quebra, vai matar a célula. Na hora que ele mata a célula, o que acontece? Libera mais um monte de vírus, mais um monte de vírus no seu corpo e infecta outra célula, beleza? Outra possibilidade, o vírus invade a sua célula e vai sendo liberado lentamente no seu organismo. Mas ele não destrói a sua célula, tá bom? Isso já entra na lisogênica. Não destrói a célula e o vírus vai saindo devagarzinho. E por último, é a própria lisogênica. O vírus entra na sua célula e fica lá em período latente, tá bom? Que é a infecção latente. Essa infecção pode virar lítica, pode virar lisogênica. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para falar de vírus era isso. Qualquer dúvida pode me procurar, pode deixar comentários e eu tento solucionar da melhor forma possível, tá bom? Então,
Até a próxima, pessoal!